Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 29 de março de 2012. Para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 16ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e convidar o vereador, primeiro vereador inscrito, vereador Manuel do Pote, que dispõe de 5 minutos. Meu caro presidente Luciano Faria, meus colegas vereadores, eu volto a essa tribuna a fazer um apelo à Água de Nova Friburgo para que olhe com bastante carinho, com muita atenção, o loteamento do Vale da Montanha, lá em São Geraldo. Eu tive por lá ontem e aproximadamente um loteamento com 240 casas e se encontra todas elas sem o devido líquido precioso da água em suas casas. Foi uma reclamação geral. Eles têm que pegar, senhor presidente, a água numa bica bem afastado do condomínio, um condomínio muito bem, por sinal, muito bem feito da Frienge. E eles me fizeram essa solicitação e eu quero fazer aqui um apelo à empresa que faça o mais rápido possível esse trabalho lá, que aquela população volte a ter água nas suas casas, uma água com qualidade, porque eles necessitam demais desse líquido e a gente sabe que uma casa sem água não é casa. Também fazer uma reivindicação e implorar a Energisa a iluminação de rua no bairro do São Geraldo. Não se tem uma rua com iluminação de qualidade. Todas as ruas do bairro se encontram numa escuridão só, uma reclamação tremenda. A respeito do buraco na rua, já citei aqui, e realmente é lamentável que eu vi lá no São Geraldo. A gente fica triste porque tem um mandato e a gente não consegue atender a população, fica as empresas criando dificuldade, fazem buraco nas ruas, não deixa a rua do mesmo jeito que está, e fica aqui o meu apelo, pedindo com educação, e se não fizerem, eu vou voltar a pedir de novo, vou voltar a exigir de novo. E queria, senhor presidente, que eu não vou gastar o meu tempo todo, eu passaria o resto do meu tempo para o presidente, Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Edson Flávio, também dispõe de 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite. Hoje é mais um dia que o senhor nos deu, portanto, estamos aí com saúde e trabalhando. Senhor presidente, primeiramente, eu quero saudar, né, a ex-secretária de Educação, a professora Ledi Porto, e, ao mesmo tempo, demonstrar a minha alegria por uma conquista
que venho lutando desde o início do mandato e até antes, quando apresentei na casa uma indicação legislativa e outros ofícios encaminhados à Secretaria de Educação, à Prefeitura, buscando uma creche para o bairro Nova Suíça. E o governo federal, através de um dos seus programas, liberou recursos para a construção de uma creche Nova Suíça, outra em São Geraldo e outra na Rua Prudente de Moraes, na Vila Nova. E hoje, no jornal A Voz da Serra, quando sai uma matéria sobre educação, esporte, saúde e agricultura, na página de número 14, eu até pude separar aqui, sai o seguinte texto: outros convênios na área de educação também estão em processo de licitação para a escolha da empresa que irá construir 3 novas creches municipais, uma na Prudente de Moraes, outra no bairro Nova Suíça e outra em São Geraldo. Jornal A Voz da Serra, 29 de março de 2012, página 14. Como é uma luta antiga deste parlamentar, não posso deixar de expressar minha alegria caso realmente concretize essa solicitação. Então, fica esse registro do meu contentamento nesse encaminhamento. Segundo o senhor presidente, eu quero falar da questão do turismo. Senhor presidente, eu, o vereador professor Pierre, hoje pela manhã, conversamos com um cidadão lá do sítio do Manuel do Queijo, e ele manda para nós, mandou para mim com cópia para o vereador professor Pierre, e nós dois estaremos, ele terá uma ação junto a um parlamentar, certamente ele vai falar depois, e amanhã eu tenho uma reunião, um encontro com o ministro Crivella, senador e agora ministro Crivella. E nos manda um e-mail dizendo, conforme foi combinado pessoalmente, encaminho o anexo ao presente fotos da famosa ponte de ferro, da antiga linha férrea Leopoldina, Nova Friburgo, considerado como ponto turístico da cidade de Nova Friburgo e certamente patrimônio histórico e cultural do país. Espero que possa ajudar na recuperação deste importante ponto de acesso de moradores à localidade, inclusive outro ponto turístico do município, conhecido como Manel do Queijo. E nós sabemos que na tragédia do ano passado, e se a câmera puder me prestigiar, e sempre faz isso com muita alegria, a ponte que caiu lá no Manel do Queijo, lá naquela localidade, ponte centenária, um cartão postal, patrimônio histórico do país, e esta obra hoje e essa situação hoje se encontra do jeito que está desde a tragédia. Os moradores de lá dizem que vai cerca de 200 pessoas, vai carro lá todo dia para alguém olhar, e as pessoas frequentavam o Manel do Queijo, e hoje aquele ponto turístico está praticamente fechado, em virtude de não ter sido feito nada lá. Então, algumas outras fotos seguem aqui, fotos antigas mostrando a linha férrea construída lá, que certamente traria muitos benefícios para o município se elas fossem reconstruídas. E aí, senhor presidente, eu quero registrar aqui que amanhã estaremos entregando essas fotos e outros papéis ao senador Crivella para ver se ele pode interceder em Brasília. Senhor presidente, também quero registrar aqui que a banda do Colégio Nossa Senhora das Dores vai fazer uma viagem para Atibaia do dia 27 ao dia 1º de maio, participando do Campeonato Sul-Americano. Tem feito grande participação junto com o grupo Silvana Gin. E precisa de apoio do município, da municipalidade, das empresas locais, para que essa viagem possa acontecer a contento. Senhor presidente, estou também buscando os números da produção de trutas, escargóis, rãs. Esse segmento, senhor presidente, gera centenas de empregos no município e já produz mais de 10 toneladas. Estamos buscando incentivo para essa área. Também, senhor presidente, já está bem adiantado, um contato que fiz lá na região de Macaé de Cima para que nós pudéssemos ter lá o ensino de jovens e adultos. E também consegui antecipar em um ano, junto à empresa Águas de Nova Friburgo, a implantação do serviço de água para a comunidade do Varginha, mais propriamente na rua Valdir Ramalhete Lemos. E, por fim, senhor presidente, eu vim aqui trazer uma reclamação que é do conhecimento de todos, que são as obras da Praça do Suspiro, a conclusão daquelas obras ali e, ao mesmo tempo, também aqui no centro da cidade, do centro de turismo, e aquelas obras continuam paradas, e o turista chega na Nova Friburgo, há mais de um ano da tragédia, tem um projeto ali do governo federal para construir, para reformar, a obra está literalmente parada, e isso não pode acontecer. A cidade não pode ficar à mercê desses problemas que tem dado com essas empresas que não realizam o serviço.
Pois não, senhor Conclua, presidente. por favor. Vou concluir. Dizendo que também encaminhei ofício à Associação dos Produtores de Truta para tratar desse assunto e recebi, na tarde desse dia, o ofício, e é o assunto final que trato, da empresa FAOL, me respondendo acerca do questionamento que eu fiz do abandono, não vou dizer do abandono, do mau estado dos banheiros da rodoviária urbana, das instalações da rodoviária urbana. E eles me responderam no ofício, está aqui, ofício 413, dizendo que vamos esclarecer que periodicamente realizamos reforma no terminal rodoviário de integração e, ainda que permanente, realizamos trabalho de manutenção em equipe. E eles fazem uma reclamação aqui sobre a destruição dos banheiros por parte de pessoas que não têm compromisso com o patrimônio público. E aí vem a sugestão e a solicitação à Prefeitura que possa disponibilizar para a rodoviária, terminal rodoviário aqui no centro da cidade, guarda municipal. Um guarda, homem e uma mulher, para que possa ter a segurança ali e o guardar do bem público. Aquela rodoviária não pertence à FAO, aquela rodoviária é da municipalidade. O prédio é do município e a Guarda Municipal tem esse papel distinto de cuidar do patrimônio público municipal. Senhor presidente, eu agradeço. Muitos outros assuntos trataremos na próxima sessão, se Deus assim permitir, que tenhamos uma sessão abençoada nesta noite. Próximo vereador inscrito, vereador Márcio Damasio, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa tarde. Quero agradecer a Deus por mais uma vez a gente subir a esta tribuna para falar a respeito de interesses da nossa sociedade, do nosso município. E eu queria, na minha fala na tarde deste dia, eu queria destacar a respeito, quando a gente lê os noticiários, e a gente fica inteirado que teremos no dia de amanhã, a visita do governador do estado aqui no nosso município. E me veio à mente, comecei a lembrar das promessas, das obras que o governo do estado tem prometido ao nosso município. E eu não sei se amanhã será um dia adequado para que alguém possa cobrar mais uma vez ao governador. Fico pensando aqui, quando a gente viu ser anunciado inúmeras pontes que seriam construídas em nosso município, e, vereador Cláudio Damião, pelo que eu sei, pelo que eu tenho visto, ainda não conseguiu enxergar nenhuma ponte dessas que foram anunciadas, inclusive como obras emergenciais. Prova disso, na nossa região, ali no 3º distrito, existe ali algumas pontes que foram remendadas, e até então eu tenho até uma listagem que constam essas pontes já como obras emergenciais, e até então nós ainda não tivemos solução nenhuma. Pois não, vereador? Um breve à parte, vereador. Vossa Excelência aborda o tema e é importante, amanhã nós temos a notícia de que virá o vice-governador. Eram mais de 100 pontes prometidas para serem construídas. Nós não temos ideia de terem sido construídas sequer uma dezena. Vossa Excelência está certo, eu acho que é importante abordar, temos que cobrar sim, porque tem muita gente interpretando de que essas obras são de obrigação do município, o município não tem recurso para fazer isso, são obras que ficaram ao encargo do governo do estado, que recebeu cerca de 100 milhões, só para a região seriam 70 milhões, e o que nós vimos foi esse escândalo aparecendo no Fantástico com relação a empresas que foram contratadas e que sequer apresentaram os preços, assinaram um contrato. Nós temos que cobrar sim, porque a população está largada, esquecida, abandonada, e muitas coisas acabam caindo nas costas dos vereadores, como se nós fôssemos executores de obra. Então, a gente tem, inclusive, o papel de orientar, de educar, de esclarecer com relação à função de cada um. O governo do estado deveria ter feito e não fez. E mais, veio aqui e disse que no ano seguinte, naquele ano faria o Hospital do Câncer em Friburgo.
E a história já caiu no esquecimento, foi para o abandono. Nós estamos nos aproximando da eleição e vem de novo essa história do Hospital do Câncer. Conversa não adianta, nós queremos efetivamente que ele seja construído e atendido à população de Friburgo e de região, assim como as pontes, assim como os muros de contenção que estão aí ao abandono, ao relento. Eu mesmo tive a oportunidade de apresentar aqui essas reivindicações. Parabéns aí pela sua fala, vereador. Vereador, me concede uma pequena parte. Com certeza. Então, é muito importante que a gente possa cobrar isso do governo, porque a gente que está no dia a dia na sociedade, na nossa região ali mesmo, o vereador Manuel Martins, já vou conceder uma parte, né? Existe ali aquela ponte que com força da administração local ali conseguiu remendar, mas a gente não sabe até que dia que aquilo vai aguentar. De uma hora para outra, uma chuva mais forte acaba de arrancar. E as pessoas que convivem ao nosso redor vivem perguntando: vereador, e a ponte? Sai a construção da ponte ou não sai? Quer dizer, a gente tem listagem no papel, promessas que era de emergência, mas de cadê essa ponte que não sai? A gente não vê, né? Vereador Manuel Martins, com todo prazer, uma parte. Obrigado, vereador. É oportuna a discussão nessa tarde. E eu queria levar conhecimento de Vossa Excelência que um funcionário da Ciutur, funcionário capacitado, esteve na nossa região a semana passada e ele disse que bem breve começa a ponte de Salinas, que está remendada. Em seguida, vai fazer uma ponte também nas Três Cachoeiras, mas não é aquela já existente que quebrou o muro dela, não. É uma outra ponte que dá acesso a uma pedreira que agora pertence a Pedrinco. Essas duas pontes vai sair, eu espero que não demore muito, porque quem apareceu lá foi um funcionário da Ciutur, uma pessoa capacitada, e a gente espera que a Ciutur, como uma empresa de Friburgo, é uma empresa respeitada, essas pontes saiam o mais rápido possível. Obrigado pela parte. Obrigado, senhor Manel, pela informação, e a gente vai ficar no aguardo, na certeza de que possa acontecer isso bem próximo. Com certeza, vereador, para encerrar... Breve à parte, o líder de governo trouxe a informação na semana passada que as obras da reconstrução das pontes, que tanto foram debatidas e anunciadas por centenas de vezes, inclusive foi motivo do governo do Estado ir a Brasília buscar mais recursos, o líder do governo disse que quem vai fazer essas pontes agora é o governo do Estado, através do DR. Eu fico muito preocupado, porque o DR tem sido tão lento em resolver umas coisas pequenas aí no município, e essas pontes, ao encargo do DR, eu temo que possa haver um retardo na construção delas, devido à estrutura que nós estamos vendo do DR no município. Espero que o vice-governador possa esclarecer os motivos de ter passado essas obras para o DR e se o DR tem condições suficientes para resolver esse problema, porque ali em frente a São Lucas foi construir uma galeriazinha ali, o DR, e foi uma dificuldade tremenda, estrutura não tinha, um problema sério para construir uma galeria e outras obras que fazem no município e às vezes não tem. Então, eu só espero que, ao passar a obra para o DR, não seja um motivo também para alongar o tempo de espera dos produtores rurais, que Vossa Excelência defende com maestria. Obrigado, vereador. Então, senhores vereadores, senhor presidente, eu quero concluir aqui a minha fala, deixando aqui o nosso apelo para que essas obras prometidas pelo governo do Estado possam se concretizar no nosso município, para que venha viabilizar aí a melhor qualidade de vida para todo cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador professor Pierre, também dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, hoje o tema é o processo de fiscalização do Poder Legislativo, bem como do Ministério Público, seja ele estadual, seja ele federal. As comissões parlamentares de inquérito são instrumentos fundamentais do Poder Legislativo no processo de fiscalização do Poder Executivo. Quando tratadas com seriedade, com competência e com compromisso, elas alcançam o devido resultado. Falo exatamente de um exemplo
que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, que versou sobre os contratos realizados pela Prefeitura logo após a tragédia climática de 2011. A gente escuta muitas pessoas dizerem que CPI não dá certo, mas esse é um exemplo contrário de que CPI dá certo nessas condições. A CPI que essa casa instituiu no ano passado e que foi aprovada no dia 13 de dezembro, no plenário João Bazé, mostra claramente um trabalho de 3.000 páginas. 220 páginas dedicadas a um relatório, 192 páginas dedicadas a um voto. E o trabalho foi de colaboração com o Ministério Público, uma vez que é o órgão capaz de denunciar e de apontar irregularidades e conduzi-las à justiça. Observamos ontem, já na mídia, mas já desde do dia 22 de março, a investigação realizada sobre a questão da saúde. A CPI se debruçou sobre isso, colaborou com o Ministério Público nas informações. E o Ministério Público, com todos os seus equipamentos de investigação e com a competência que lhe reveste, e aqui eu quero fazer um destaque aos promotores do Ministério Público Estadual, lotados aqui em Nova Friburgo, pela seriedade com que vem trabalhando, pelo cumprimento constitucional que estão exercendo na sua função. E nós vimos ontem, pelo menos nos meios de comunicação, a situação da saúde e da denúncia que foi encaminhada ao Poder Judiciário. Como é importante esse trabalho em parceria dos órgãos de fiscalização. A CPI cumpriu o seu papel dentro das suas limitações, das suas prerrogativas constitucionais. O Ministério Público, também investigando, associa as investigações da CPI e com as outras investigações que o faz, mediante os seus equipamentos, como eu disse aqui, por exemplo, o GAT, que faz um trabalho de investigação brilhante e chega às suas conclusões. Vimos também ações impetradas pelo Ministério Público Federal, também extremamente competentes os nossos procuradores, brilhantes, aliás, no trato e no respeito para quem os conhece e vê a seriedade com que trabalham. Como é importante no nosso país afugentarmos o máximo possível a corrupção, uma vez que nós sentimos o cheiro dela muito forte em alguns processos administrativos. E, lógico, apontamos, e o Ministério Público vem corroborando muitos dos apontamentos que a CPI já havia encontrado. Ou, logicamente, confirmando os apontamentos que o MP já havia feito com aqueles que a CPI encaminhou, tendo em vista que muitos inquéritos já haviam sido iniciados no decorrer de 2011. Penso que nunca existiu em Nova Friburgo uma ação tão coordenada desses poderes, dessas ações. E o resultado vem se manifestando. Fora o que já foi apontado pelo Ministério Público Estadual, há ainda 11 inquéritos civis abertos. O Ministério Público Federal também já tem ações impetradas junto à Justiça Federal e também continua nas suas investigações. E como é importante, vimos, por exemplo, as denúncias que o Fantástico revelou, absurdas, e, infelizmente, uma prática também da sociedade representada por empresários corruptores. Precisamos abolir isso. Precisamos nos inebriar de um senso de coletividade, identidade nacional e de compromisso com a bandeira nacional que nos honra e com o hino nacional que nos assevera: verás que o filho teu não foge à luta. Daí a importância dessa interligação. Os atos de corrupção devem ser denunciados.
Quantas são as pessoas que morrem? Há um genocídio no nosso país à base da canetada. Sobretudo quando se mata cérebros, quando se desvia o recurso da educação. E quando se mata vidas, quando se desvia o recurso da saúde. Sem contar as outras pastas que também têm o mesmo peso de responsabilidade quando são corruptoras. Aí vem uma grande reflexão. Certa vez, perguntado por alguns alunos se haveria o quinto poder, que o primeiro poder, o segundo e o terceiro conhecemos, como Montesquieu bem definiu no espírito das leis, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas aparece o quarto poder, que é a mídia. E me foi indagado o quinto poder se seria a sociedade. E eu respondi, não existe o quinto poder, a sociedade. Porque a sociedade está também no executivo, no legislativo e no judiciário, bem como na mídia. Ela tem que exercer o seu poder a partir da participação nesses poderes, no acompanhamento a esses poderes e, sobretudo, na consciência do voto, na consciência das escolhas, inclusive dos canais de televisão, inclusive dos programas. O poder está em nós, a mudança está em nós, na nossa postura. Um minuto. Na nossa maneira de lidar com as questões, sejam elas pessoais, mas principalmente as públicas, porque envolvem a coletividade. Eis aí uma grande responsabilidade que devemos ter. Diante disso, senhor presidente, é um convite, uma convocação à sociedade para que assuma cada vez mais, e eu digo sociedade, todos nós, o nosso direito e o nosso dever constitucional. Zelar pelo nosso país, zelar pela nossa sociedade. Concluo, senhor presidente, mais uma vez, exaltando o trabalho do Ministério Público do Estado e também do Ministério Público Federal, que levam, estão levando e levarão certamente à frente as investigações e as denúncias em nome do interesse público, da justiça e do bem comum e da legalidade. Conclua. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Cláudio Damião, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, os temas aqui tratados, o tema que o vereador professor Pierre se referiu, a questão da corrupção, é o tema corrente na cidade, no país, e que o trabalho apresentado pelo Fantástico foi realmente fantástico, porque não foi sensacionalista, não foi apelativo, ele foi investigativo, informativo, chamou a atenção de um problema que todo mundo já sabe que existe e que tem que ter uma solução. E a solução ela vem da própria sociedade, dos legisladores, porque não basta só as leis. É preciso que o cidadão também compreenda que o papel dele é importante. Seria, como disse o vereador Pierre, o quinto poder? O poder ele vem do povo. E o povo, na sua função fiscalizadora, de cobrar, de se manifestar, pode fazer com que as coisas mudem de eixo. E é importante a gente dizer isso. Porque ouvir numa reportagem com uma disfarçatez total que uma empresa oferece propina e que cobram por isso 561% a mais para executar o serviço, é algo inimaginável, mas acontece. E para a gente provar isso na justiça é uma demora. Quando você chama para uma oitiva de testemunha, vem um cidadão e diz, você me pegou. Ou então o outro que diz que quem assinou o contrato, a proposta de serviço, foi uma amiga para dar sorte. A gente ouve de tudo, mas daí aprovar tem uma distância, leva um tempo. E daí o trabalho do Ministério Público, a ação da CPI, foi fundamental para a gente começar a entender como as coisas funcionam, inclusive dentro do nosso município.
Porque o que o Fantástico apresenta acontece no Brasil inteiro e tem que ter uma solução. Nós não vamos curar a doença da corrupção, porque isso não tem cura, mas diminuir drasticamente, como outros países fizeram. E, para isso, tem algumas questões que são importantes. Acima de tudo, a transparência. E eu quero falar sobre isso, porque nós tivemos o caso de uma empresa aqui que foi contratada para fazer capina e varrição de rua. Aproximadamente 500 ruas, cobraria aí 6 milhões e 700 mil reais. De uma secretaria cujo orçamento era de 13 milhões. E as outras milhares de centenas de ruas do município. Felizmente, o contrato foi desfeito. Quero, inclusive, saber as razões do contrato ter sido cancelado, mas deixamos de perder aí 6 milhões e 700 mil, que é um absurdo. E a empresa, inclusive, estava sendo investigada na CPI e é alvo de investigação do Ministério Público. Por aí a gente já tem ideia do tamanho do problema. Mas eu quero falar aqui, senhor presidente, e inclusive cobrar em nome desta casa algumas leis que foram aprovadas. Nós temos uma lei aprovada e já foi publicada no dia 17 de outubro de 2011, que estabelece a transparência no Executivo. Nós já temos uma página na internet da Prefeitura que apresenta ali bastante informações, mas ela não está completa. O cidadão precisa de ferramentas para ele conhecer mais a fundo como funcionam as coisas públicas, até porque isso é tudo alvo de impostos que são recolhidos e pagos por trabalhadores, por empresários, por profissionais liberais, por toda a ordem de recursos que entra no bolso de um cidadão, parte dele é recolhido ao governo federal, ao governo do Estado e ao governo municipal. Então, todos nós pagamos, de alguma forma, pelo serviço que é prestado. E a gente, às vezes, obtém um retorno muito pequeno, porque boa parte do recurso acaba indo pelo ralo. A gente cansa de ouvir falar que parte do dinheiro que vem do governo federal para a saúde vai para o ralo. Se vai para o ralo, então tem que fechar o ralo. E, para fechar o ralo, nós temos que criar ferramentas de transparência. Então, o que estabelece transparência no Executivo, que está aprovado e não está sendo cumprido, estabelece que tem que ser informado a estrutura de governo, o programa de governo, o programa de metas do governo, os órgãos da administração pública direta e indireta, detalhando a composição do seu quadro de servidores, os funcionários nomeados, os concursados ou contratados e suas respectivas funções, telefone, e-mail dos setores que são importantes e fundamentais. E essas informações elas devem estar à disposição do cidadão, para que ele possa conhecer e utilizá-la da melhor forma possível numa sociedade democrática. E quando a gente fala da estrutura de governo, de pessoal, a grande grita hoje é aumento dos servidores, melhoria da vida dos servidores, reajuste dos servidores. E o que a gente vê é sempre uma estrutura administrativa inchada de nomeações, de pessoas que não prestaram concurso, que acabam virando cabo eleitoral. Então tem que dar uma solução para isso. Se nós temos um quadro efetivo de servidores que passam numa prova difícil através de concurso, nada mais justo que eles sejam reconhecidos e não os que são nomeados, os que são indicados. A gente sabe muito bem que precisa de uma estrutura de pessoas que sejam nomeadas, mas tem que ter um limite. Não pode ser uma estrutura completamente inchada e sem controle algum. Porque aí, na hora de dar o reajuste para os enfermeiros, para os plantonistas, para o pessoal da educação, que trabalha principalmente na área de merenda, de limpeza, auxiliares, e até mesmo os professores que ganham muito mal no município, a gente nunca tem verba. Nunca tem verba. E o recurso vai para onde? Muitas vezes a gente tem conhecimento de que tem uma folha de pagamento inchada, beirando os limites da responsabilidade fiscal, que é até onde o governo municipal pode gastar. Mas se a gente sabe onde estão as pessoas, onde elas estão alocadas e o que fazem, fica, inclusive, muito mais fácil para o vereador defender a sua manutenção, a proposta da estrutura administrativa e os cargos existentes. Inclusive, a melhoria de salário dos servidores. Nós temos uma lei também aprovada em 2010 de transparência para a educação. Venho cobrando insistentemente que esta lei seja aplicada, porque ela foi aprovada. E não sou eu só que estou cobrando, é a Câmara Municipal, porque foi uma lei aprovada unanimemente pela Casa Legislativa. Ela estabelece a relação das escolas com localização, telefone, endereço eletrônico de correspondência,
para que as pessoas possam se comunicar com as escolas e saber onde elas estão localizadas. O quadro de funcionários, incluindo a direção, os professores, pessoal de apoio, o projeto pedagógico, nós precisamos conhecer. Além das informações mencionadas, o desempenho de cada unidade de educação no IDEB ano a ano. 1 minuto. São informações que vão permitir que os pais, os interessados, até mesmo os professores, os profissionais de educação, tenham conhecimento de como funciona a rede educacional no município. A Câmara Municipal, nós não sabemos essas informações. Nós precisamos dessa informação para melhor legislar e ajudar o Executivo a mais bem administrar a cidade. Então, nós temos muitas falhas, e as falhas começam exatamente pela falta de transparência. E o da saúde, que foi aprovado no final do ano passado e publicado agora no início deste ano, no dia 9 de janeiro, que estabelece também a localização e funcionamento das unidades de saúde, maternidade, hospital municipal, o quantitativo de médicos lotados e suas respectivas especialidades por unidade de saúde, porque eu não quero ouvir o doutor Renato Abirrame dizer que está sendo chantageado por uma classe, que é isso que ele disse, está sendo chantageado, porque nós não sabemos se o médico presta o horário, se ele cumpre o plantão, se ele vai à unidade, se ele não vai. Não tem controle, caramba. A gente vai... Hoje eu fui ao Varginha e ouvi as pessoas reclamando com relação ao atendimento. 20 pessoas foram atendidas e outras 40 voltaram para casa. E assim vai. Então, nós precisamos saber. O quantitativo do pessoal técnico, incluindo enfermeiros, atendentes, socorristas, maqueiros, o quantitativo de médicos de família, o de vans, ambulâncias, os veículos próprios da Fundação e por aí vai, senhor presidente. Há uma necessidade de que esses projetos que foram aprovados não virem lei morta. Que eles sejam aplicados no município a bem do interesse público, a bem do interesse do cidadão que, quando vai procurar um médico, ele não sabe se tem naquele posto de saúde, naquela unidade básica, porque não tem informação. E fica igual um louco, buscando, pedindo favor, implorando, pelo amor de Deus, para ter um atendimento. Se a lei estiver em vigor, é mais uma forma dele ter informação com relação a essas questões. Ele pode ir pela internet, ele pode pedir alguém para ver para ele e buscar o atendimento da forma mais qualificada possível. E se aquilo não estiver funcionando, inclusive a Câmara Municipal, através da sua Comissão de Saúde, até mesmo por cada um dos vereadores, poderá mais facilmente fiscalizar. Porque até para a gente fiscalizar é difícil, porque nós não temos as informações e não sabemos exatamente como ficam essas situações que eu relato aqui. Senhor presidente, o vereador professor Pierre ainda teria tempo de uma intervenção? Breve, por favor, vereador. Brevíssimo. Obrigado, vereador. Só para confirmar, ratificar, corroborar a fala de Vossa Excelência em relação, sobretudo, à questão dos cumprimentos dessas leis. É uma questão de transparência essencial, porque é o organograma, é o funcionamento. As pessoas ficam sem saber, muitas vezes, o que tem dentro de cada unidade, seja ela uma unidade de saúde, seja ela uma unidade de educação. Como presidente da Comissão de Educação, nós vamos chegar junto para o cumprimento disso imediatamente. Bem como também, membro da Comissão de Saúde, vereador Edson Flávio também o é, e tenho certeza que ele também vai estar junto nessa bandeira, junto com Vossa Excelência, para o cumprimento dessas legislações. Muito obrigado à parte. Obrigado, vereador professor Pierre. Senhor presidente, peço aqui o apoio de todos os vereadores no sentido de fortalecer as reivindicações que foram formuladas aqui dessa tribuna, no interesse da população de Nova Friburgo no processo de fiscalização e acompanhamento de questões que são de direito. Não é favor, é obrigação. Muito obrigado. Passar a presidência do vereador Manuel do Pote, para que eu possa também utilizar meu tempo de hora livre. Pois não, vereador. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje à tarde, no início da tarde, estive em Conselheiro Paulino e, mais uma vez, temos aqui que destacar o abandono que se encontra no 6º Distrito, levando alguns comerciantes a fecharem suas portas, trazendo aí um grande prejuízo, não só financeiro, mas emocional, não só para esses comerciantes, mas para toda a sua família. Temos ali o problema da Brumar, que vejo dificuldade para ser resolvido. A empresa tem a receber do município, não tem hoje como receber
esse dinheiro. Porque o governo afastado, com dificuldade para cumprir o compromisso com a empresa, não pagou a empresa, e hoje a empresa Brumar tem dificuldades para apresentar as certidões para receber o dinheiro que ainda tem a receber junto ao Poder Executivo. E, com isso, as obras continuam paradas em Conselheiro Paulino. Hoje, conversando com o prefeito, solicitei que busque, junto à Procuradoria, meios jurídicos para que se possa desabilitar a empresa e fazer uma nova convocação de uma nova empresa para que se termine esse trabalho em Conselheiro, que vem trazendo grandes transtornos para comerciantes, moradores, crianças. Tem uma creche logo ali na esquina da rua Lafete Bravo Filho. Precisamos, com urgência, e por isso hoje procurei o prefeito Sérgio Xavier, para que se resolva esse problema o quanto antes. Aproveitei a oportunidade, pedi ao prefeito para que se faça um levantamento também jurídico, que se possa cobrar a concessionária Águas Nova Friburgo no que tange a taxa de esgoto. Sabemos que em algumas localidades já vem cobrando a taxa de esgoto, a pressa que a empresa está tendo aqui no Rio, levando os seus tubos para a coleta do esgoto até Duas Pedras, para que se inaugure também a estação de tratamento de Duas Pedras, para começar a cobrar o esgoto aqui no centro da cidade. Espero que o prefeito também tenha um pouco de carinho com esse assunto, que chame a casa para esse debate, para quando tomar essas decisões e que vão beneficiar a nossa população, porque de fato precisa dessa ação do Poder Executivo contra essa concessionária, para começarmos a botar ordem na casa e acabar com a farra das concessionárias do nosso município. E essa casa vem cobrando e vem trabalhando. O professor Pierre aqui colocou a situação da CPI, as consequências que estão tendo, o relatório da CPI, o trabalho de cada legislador buscando emendas parlamentares com seus deputados, se empenhando na fiscalização do dinheiro público. E aí eu escuto alguns ex-vereadores ou ex-suplentes de vereadores, porque alguns não conseguiram nem se eleger de fato e foram suplentes, falar que essa é a pior Câmara Municipal. Está aí o resultado do trabalho da CPI, as consequências que estão tendo, o trabalho de cada vereador nessa casa, e eu me orgulho de fazer parte dessa legislatura, mesmo nós tendo que enfrentar todos os desafios pós-tragédia, mas nenhum de nós aqui se omitiu, se afastou dos problemas. Será que essa é a pior Câmara Municipal? Ou será que a pior é aquela que vendeu a Águas Nova Friburgo, foi aquela que ficou omissa quanto à taxa de iluminação pública, foi aquela que foi omissa com a Niticop? Então, eu fico fazendo essa avaliação para ver se será que essa que fez isso tudo lá atrás e que talvez hoje a população paga a conta, foi a melhor, então? Então, eu prefiro estar na pior. 2 minutos, vereador. Porque é fácil agora, de fora, jogar a conta na Casa Legislativa. É fácil cobrar, é fácil mentir para a população, dizendo que os vereadores não fazem nada, que os vereadores são omissos. Omissos são eles. Eles são omissos. Omissos por acompanhar governos omissos também, que não fizeram uma unidade habitacional no nosso município, que deixaram hoje ter 100 famílias no Horto do Vino, porque quando entrou a primeira e a segunda, não proibiram, e hoje existem 100 famílias lá, e não fizeram nada para acabar com isso. E hoje tem 100 famílias lá, não tendo qualidade de vida,
Várias crianças, professor Pierre, várias crianças. Se os vereadores conhecerem a localidade, vão sair de lá revoltados com o que fizeram com aquela população. E esses mesmos que falam que é a pior Câmara Municipal, tiveram presentes esse tempo todo. Acompanharam o crescimento daquela comunidade e não fizeram nada para melhorar a qualidade de vida daquela população. E hoje batem no peito. Batem no peito, dizem que trabalharam e que essa Câmara é a pior Câmara Municipal. Avaliando, não faria questão nenhuma, senhores vereadores, de participar dessas câmaras que se passaram. De legislar com esses vereadores que hoje fazem esse papelão. Não respeitam nem a instituição Câmara Municipal de Nova Friburgo, que muitos deles tiraram o sustento, porque desconheço até a profissão deles. Então, a única profissão era ser vereador e hoje querem denegrir a imagem dessa casa. E aí, se articulam para voltar. Eu gostaria de chamar a atenção da população, as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, da Rádio Câmara, do site. A população já sofreu esses 4 anos, eu acho que Friburgo perdeu mais do que 4 anos com essa tragédia climática e política do nosso município. Eu acho que perdemos quase 10 anos na nossa cidade. Muita atenção esse ano. Muita atenção com as politicagens que já estão aí nas ruas. Grupos que passaram por aqui, grupos que tiveram 4, 8 anos de governo e não fizeram nada para a população, mentiram para a população, houve estelionato eleitoral com as últimas campanhas eleitorais, não mexeria em concurso e o segundo ato foi mexer em concurso, foi promessa de trem. A população tem que se alertar. Chega da instabilidade que criaram nessa cidade, estabilidade financeira, emocional das nossas famílias. Precisamos de políticos que falem olhando no olho da população, que falem a verdade, que depois não se escondam dentro dos gabinetes. O vereador conclua, por favor.